Eu acho que assim como a maior parte dos lisboetas, vive constantemente com a ideia de que um dia pode voltar a acontecer. E isto preocupa-nos e assusta-nos. E, na realidade, pelo facto de também Portugal ser realmente uma zona que está em risco, mas que não treme todos os dias, como no Japão, por exemplo,